No universo principal da Marvel, também conhecido como Universo 616, a Gwen Stacy foi o primeiro amor de Peter Parker. A morte dela foi um momento decisivo que mudou para sempre a vida do Homem-Aranha. Mas e se as coisas tivessem sido diferentes, invertidas? E se fosse o Peter quem tivesse morrido salvando a Gwen Stacy do Duende Verde? Pois é, a Marvel lançou uma nova série de What If ou E Se com uma pegada mais dark. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje veremos o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse morrido no lugar da Gwen. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história começa exatamente como na história original. Inclusive, as páginas são as mesmas da HQ da morte da Gwen Stacy. Vemos o Duende Verde sequestrando a Gwen Stacy e a levando para a Ponte George Washington a fim de atrair o Homem-Aranha. Eventualmente, o vilão empurra a Gwen da ponte para distrair a Peter e assim ter uma chance de fugir. No entanto, é aqui que a história começa a mudar. Diferente da história clássica, o Homem-Aranha se joga atrás da Gwen em vez de atirar sua teia nela. Assim que ele alcança a garota, ele joga sua teia na ponte e assim tudo se resolve. Quer dizer, você não esperava que fosse tão fácil, né? Acontece que o Duende Verde não foi embora. Infelizmente, ele corta a teia do aranha com seu planador, deixando Peter e a Gwen em uma queda mortal. Agora, não dá mais tempo de lançar a teia. Por isso, o aranha simplesmente abraça a Gwen para amortecer a sua queda. Mas infelizmente, antes de cair na água, ele acaba batendo sua nuca contra a plataforma da ponte. Com a queda, a Gwen finalmente acorda e fica desesperada ao ver o Homem-Aranha flutuando na água. Seu desespero aumenta ainda mais quando ela remove a máscara do herói, descobrindo que ele é o Peter Parker. Em meio a todo esse desastre, o Duende Verde se aproxima para confirmar a morte de Peter. E uma vez confirmada, ele diz que vai deixar a Gwen viver, principalmente para que ela lembre do fracasso total de Peter Parker. Daí pulamos para esse triste momento que é o enterro do Peter. Vemos muitas pessoas ligadas ao herói todas tristes e lamentando demais o ocorrido. Lembrando que esse é o enterro do Peter Parker e não do Homem-Aranha. Isso porque, em seu estado de choque, a Gwen Stacy fez o que parecia melhor quando Peter morreu. Ela ainda protegeu a identidade do homem que amava. Ela removeu seu traje de Homem-Aranha, o deixando no fundo do rio, guardou a máscara como uma lembrança para si e disse à polícia que foi o Peter quem a salvou do duende. Aos olhos do mundo, Peter morreu como um herói. Após o enterro, o Flash Thompson diz a Gwen que não sabia que Peter poderia ser tão corajoso, enquanto Jonah Jameson está bem furioso, não entendendo por que Peter daria uma de herói. É aqui que a Gwen finalmente entende que ninguém conhecia realmente o Peter Parker. Ele era tão modesto e tão heróico que guardou todos os seus feitos para si. A Mary Jane até tenta confortar a Gwen, mas a Gwen responde que nesse momento ela só precisa ficar um pouco sozinha. No dia seguinte, ela vai até o apartamento do Peter esperando encontrar mais respostas sobre a vida secreta de seu amado. No entanto, Harry nunca apareceu para abrir a porta para ela. Dia após dia, a Gwen retorna aqui esperando que um dia alguém apareça para abrir a porta, até que finalmente o Harry aparece. A primeira coisa que a Gwen faz quando avista o Harry é lhe dar um abraço, e os dois conversam sobre como ainda não parece real que o Peter está morto. A pedido da Gwen, Harry deixa que a garota fique sozinha no apartamento de Peter. E, bom, assim que ela entra, ela observa tudo muito vazio, mas ela não pode simplesmente sentar e chorar. Ela precisa de respostas. Mas tudo o que encontra são apenas resquícios de uma vida que a Gwen nunca conheceu. Uma vida que havia sido roubada bem na frente de seus olhos. É aqui que a Gwen percebe que, na verdade, ela não estava procurando por respostas. Ela estava procurando outra coisa. Ela decidiu levar tudo relacionado ao Homem-Aranha. Inclusive, ela começa a vestir o traje do Homem-Aranha
e parece bem satisfeita quando se olha no espelho. O problema é que ela não sabe muito bem o que fazer agora. Ela decide ir até o telhado e testar o atirador de teias. Ela até pensa que não pode ser tão difícil manuseá-lo. E realmente, em seu susto, ela consegue lançar a teia, aprendendo na parede. Ela sente que a teia é realmente bem segura, mas na hora de pular, ela não consegue. Enquanto o vento frio soprava ao seu redor, uma verdade soou bem clara para ela. A Gwen Stacy não poderia dar esse passo. Ela não possuía poderes, não tinha treinamento, e o traje não seria o suficiente, não para o que ela queria fazer. O que estava bem claro aqui é que a Gwen precisava de ajuda. No dia seguinte, a Gwen se encontra mais uma vez com Harry, e é quando ela explica que o seu mais novo objetivo de vida é matar o Duende Verde. Harry entende esse sentimento. Ele também odeia o vilão por tirar a vida de seu melhor amigo. Mas o que dois colegiais normais sem poderes podem fazer? Ele até propõe que eles deixem o Homem-Aranha cuidar disso. Contudo, é nesse momento que a Gwen revela que o herói também está morto porque o Peter era o Homem-Aranha. Essa revelação naturalmente deixa Harry bem surpreso. Peter era seu melhor amigo e nunca lhe contou nada disso. A Gwen também lhe conta que não sabia até o terrível incidente, mas uma coisa é certa: o Duende Verde sabia quem o Peter era, sabia da vida dele, tanto que ele a usou como isca para atrair o herói. Agora ela pretende fazê-lo pagar pelo que fez. E quando Harry pergunta o que ela tem em mente, eles começam a planejar o que vão fazer. Eles passaram dias pensando, planejando, tanto que a Mary Jane, preocupada com a Gwen, lhe visitou perguntando quando elas vão passar um tempo juntas como a Gwen lhe havia prometido. A Gwen responde que ainda não está pronta, mas diz que em breve vai cumprir sua promessa. Ela continua bem focada e obcecada em sua vingança, e à medida que o plano ganhava forma e parecia estar no caminho certo, havia um detalhe do plano que a Gwen não compartilhou com Harry porque sabia que ele nunca iria concordar. A Gwen possuía a arma que uma vez pertenceu a seu pai, e ela pretendia usá-la para conseguir justiça. Mas como atrair o monstro para a armadilha que eles construíram? Bom, a Gwen estava convencida de que o Duende Verde seria atraído de volta à cena do crime de sua vitória brutal. Talvez ele quisesse comemorar ou se vangloriar. Por isso, ela deixou a mensagem pregada com teia na parede como se fosse o Homem-Aranha que tivesse escrito, dizendo que ele ainda está vivo e combinando o encontro final em um determinado lugar. Furioso, o Duende Verde partiu imediatamente para o local marcado onde a Gwen, trajada de aranha, já estava o esperando. Assim que o vilão se aproxima, a Gwen imediatamente corre para dentro do prédio, claramente atraindo o Duende para uma armadilha. E, de fato, assim que o vilão chega no meio do prédio, o Harry aperta um botão que ativa a armadilha, fazendo com que várias teias do aranha sejam disparadas de vários locais, conseguindo prender o Duende. Nesse ponto, a Gwen pede para Harry não se aproximar do vilão, afinal ele não tem máscara. Depois, ela finalmente confronta o Duende com um tom de voz mais firme, dizendo que Peter era um gênio e que por culpa do vilão ele agora está morto. Nisso, o Duende começa a rir. Ele diz que esse plano foi muito bom para o impostor, mas diz que se ele for entregue às autoridades, ele vai contar a verdade sobre Peter Parker. No entanto, é nesse momento que a Gwen puxa sua arma. Esse era o momento pelo qual ela estava trabalhando e esperando. Ela disse a si mesma como seria fácil, apenas um leve movimento do dedo. Tudo o que ela precisava fazer era se lembrar daquele momento com Peter na água. E então ela se lembrou de Peter. Brilhante, sorridente e bobo. Cheio de vida, cheio de propósito, cheio de potencial muito mais do que ela jamais imaginou. Por isso, ela simplesmente largou a arma. O Duende Verde começa a rir ainda mais, dizendo que sabia que ela não seria capaz de fazer o que nem o Homem-Aranha foi capaz de fazer.
Mas aí, a Gwen revela sua identidade para o vilão, o deixando bem surpreso. A verdade é que por ter pensado em Peter, ela sabe exatamente que tipo de herói ele era, e é somente por isso que ela não vai matá-lo. Novamente, o Duende Verde começa a chamá-la de fraca, e até diz que deveria ter a matado da mesma forma que matou o Aranha. Mas aí, um tiro se escuta e uma bala traspassa o coração do vilão. Quem atirou foi o próprio Harry, que diz que não é um fraco e muito menos um herói. O sorriso no rosto do duende logo se transforma em uma expressão de horror. A mesma expressão que logo vemos no rosto do próprio Harry quando o Duende Verde o chama de filho. Nessa hora, o Harry reconhece a voz de seu pai e imediatamente corre até o vilão, removendo sua máscara e confirmando sua suspeita. O Duende Verde era o próprio Norman, o pai do Harry e o homem que ele acabou de matar. A Gwen Stacy também fica horrorizada com essa revelação. Ela jura a Harry que não sabia disso, mas Harry não quer saber. Ele diz que a Gwen o fez matar seu pai, que tudo isso é culpa dela, ele a chama de assassina e promete vingança contra ela. A Gwen reconhece que talvez ela tenha um pouco de culpa. Afinal, foi ela quem arrastou o Harry para seus esquemas. Ela era a razão de ele estar ali. E assim, ela faz a única coisa que poderia pensar. Ela apanhou a arma antes que o Harry pegasse e fugiu dali o mais rápido possível. Depois disso, ela jogou a arma no rio, tentando apagar as memórias de seu dia mais sombrio e tentando voltar a viver uma vida normal. Mas o mesmo não poderia ser dito sobre o Harry. Tanto que, para honrar a memória de seu pai, ele tomou a péssima decisão de se tornar o Duende Verde. Alguns dias depois, vemos a Gwen visitando o túmulo de Peter, dizendo que ela sente muito a falta dele, mas está feliz que Peter não pode ver o desastre que ela causou. Embora ela prometa que um dia vai encontrar um jeito de consertar tudo isso. Talvez a Gwen não tivesse poderes, talvez ela realmente precisasse de treinamento, mas ela tinha feito uma promessa. Ela ajudou a criar um monstro e não ia mais se esconder. A história termina com o novo Duende Verde atacando a cidade e com a Gwen usando o traje de aranha para defendê-la. Ou seja, talvez a Gwen ainda não estivesse pronta para se chamar de heroína, mas ela estava finalmente saindo das sombras de seu dia mais sombrio. Então é isso, galera. Achei uma história divertida que até possui uma lição bem da hora. A vingança gera mais vingança. É um ciclo que é mais prejudicial para a própria pessoa que está buscando vingança. A tragédia do próprio Harry ter matado seu pai e depois se tornar o Duende Verde foi algo que eu não estava esperando, então só por isso a história já ganha alguns pontos no meu conceito. E vemos todo um progresso da Gwen que, por conta da história ser curta, eu entendo que não dava para ser tão explorado. Mas ela teve ali seu luto, teve seu desejo de vingança, e depois, por conta do bom exemplo do Peter e de suas memórias, ela conseguiu deixar todo o seu lado sombrio para trás. Agora, comenta aí o que vocês acharam dessa história, muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!